Áudio do Diego Araújo. Eu vejo muitos historiadores que estão indo aí agora, falando de Marx, comunismo e etc. E eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E eu acho um pouco injusto usar o Brasil de exemplo para falar que o capitalismo deu errado. Porque nos Estados Unidos o capitalismo funciona e funciona pra caralho, irmão. Funciona pra caralho. Então, acho que falta um pouco de conhecimento mundial aí pra poder tocar nesse assunto. Meu amigo, você não sabe a porta que você abriu. Vamos falar dos Estados Unidos. A população estadunidense é miserável. Vocês pegam aqui na Cracolândia de São Paulo, que é imensa. Vocês têm noção que a Cracolândia dos Estados Unidos são 4 quadras diretas de pessoas na mais pura miséria. Nos Estados Unidos é um dos países onde tem a pior saúde dos países desenvolvidos, pior educação. Além disso, a gente tem uma taxa de pessoas morando nas ruas assustador. É assustador esses índices. A gente tem uma taxa imensa de idosos que se matam porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Os Estados Unidos é um país onde tem vários, vocês jogarem aí uma reportagem da BBC, mostra crianças falando que a mãe e o pai tiveram que comer rato para sobreviver. A gente sabe muito bem que o sistema de saúde estadunidense não existe, né? Quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem dinheiro morre gritando na porta do hospital. A expectativa de vida dos estadunidenses caiu pelo 2º ano consecutivo. Gente, toda vez que a expectativa de vida cai, significa que nós estamos tendo morte em excesso. De pessoas que não precisavam estar morrendo. Há 2 décadas, os Estados Unidos têm a menor expectativa de vida entre os países da alta renda, e essa diferença foi realmente aumentando ao longo do tempo. Depois de 2010, a expectativa de vida dos americanos parou de aumentar e começou a diminuir, mas durante esse tempo continuou a subir em outros países. E entre as razões para esse declínio da expectativa de vida nos Estados Unidos está o problema com overdose de drogas, doenças relacionadas ao abuso de álcool, suicídio, diabetes, condições relacionadas à obesidade e tantas outras causas, afirma o professor da Virginia Commonwealth University, insistindo que o problema no país é sistêmico. Os Estados Unidos são um dos poucos países ricos a não contar com um sistema de saúde público. Até 2020, o custo médio de um plano de saúde no país era de quase $500 por mês para um indivíduo e $1,2 mil por mês para um plano familiar. Por conta do alto custo, muitos não têm condições financeiras de adquirir um plano de saúde e ficam completamente desprotegidos. Resultado, mais de 45 mil mortes por ano, segundo estudo conduzido em Harvard em 2009, o que significa que, nos dias atuais, essa tragédia é possivelmente maior. Outros 4 pilares afetam essa conta toda. O comportamento, que diz respeito à dieta e atividades físicas praticadas pelo indivíduo, bem como hábitos de fumo e drogas, fatores socioeconômicos, porque a pobreza condena a pessoa à insegurança alimentar, o ambiente, uma vez que parte da população vive em áreas onde a qualidade do ar é sofrível e o acesso à comida orgânica é dificultado. Balizando suas expectativas em dados, Wolff confessa ao Brasil de Fato que não é otimista em relação ao futuro. Não estou seguro que nossos problemas serão resolvidos, porque a primeira parte da solução é reconhecer que existe um problema, e isso não acontece aqui. Acho que o público em geral não está ciente de que a saúde dos americanos é tão ruim. Paralelamente, o senso de excepcionalismo americano, onde os americanos pensam que são o número 1 em tudo, os impede de entender a realidade da situação. Porque nesse caso somos o número 1 em morrer, o que não é nada bom. Já ouviram falar a história de um cara chamado Leon Lederman? Ele era um físico experimental que estudou partículas subatômicas e morreu depois de ter vendido o seu prêmio Nobel por $765 mil em um leilão para pagar a conta do médico nos Estados Unidos. Tem a coisa mais capitalismo tardio do que um ganhador do Nobel tendo que vender o prêmio pra pagar a conta do médico, mano. Ele conseguiu quitar, não sei, ele morreu em seguida. Aliás, por falar nisso, tá ligado à fita da insulina nos Estados Unidos. É a insulina mais cara do mundo e que eles dizem estatisticamente lá que 1 em cada 3 diabéticos já tomam doses menores do que o ideal pra poder sobreviver, porque ele escolhe se ele vai aplicar a injeção de insulina ou se ele vai pagar o aluguel e a comida. Olha aí que coisa incrível. 1.127.152 mortes. 1.127.000 vidas humanas ceifadas pela Covid. Tá? São 103 milhões de casos para 1.127.000 mortes, o maior número absoluto do mundo inteiro. A desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos hoje permanece igual
aos números de 1960. Os crimes de ódio contra pessoas negras e pessoas de descendências asiáticas aumentaram significativamente em 2021. A desigualdade econômica dos Estados Unidos continua em patamar alto e sofreu um leve aumento. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um país com quase 40 milhões de pessoas, né, na pobreza, com mais de 50 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, mas em que os seus bilionários quase dobraram a sua renda total no período de 1 ano e meio. A probabilidade de encarceramento entre jovens negros é 4 vezes maior do que o padrão, entre jovens latinos 1,3, entre jovens indígenas 3 vezes maior do que para jovens brancos. De cada 3 jovens que foram enviados para instituições de medidas socioeducativas, 2 deles foram enviadas para instituições as mais restritivas possíveis. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem cadeia de segurança máxima para criança. Não preciso contar para vocês que os Estados Unidos é o lugar que mais tem tiroteios em escolas do planeta. O Departamento Nacional do Trabalho dos Estados Unidos encontrou 2 crianças de 10 anos trabalhando em uma unidade do McDonald's no Kentucky. Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o órgão afirmou que 3 empresas responsáveis por franquias da rede de fast food da região foram flagradas infringindo a lei do trabalho infantil. Em uma unidade da empresa Bauer Food LLC, foram encontrados 24 menores de 16 anos trabalhando além do limite permitido ou até mesmo durante o período que deveriam estar na escola. Além disso, 2 crianças de 10 anos trabalhavam para a empresa, mas não recebiam salário, incluindo jornadas até as 2 horas da madrugada. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês devem ter se deparado com alguns estados dos Estados Unidos enfraquecendo leis contra o trabalho infantil. E que tipo de legislação está sendo debatida? Permitir que crianças trabalhem no turno da noite, por exemplo. Permitir que crianças trabalhem em setor perigoso, como madeireira, construtora, linha de montagem. E eliminar a verificação de idade para certos setores. Na prática, o único grupo demográfico que não está sujeito à expulsão sumária do país são as crianças e adolescentes desacompanhados. Como resultado, o número de migrantes menores de idade atravessando para o lado americano explodiu. Assim, o número de migrantes menores de idade explodiu. E começa um movimento para a legalização do trabalho de menores de idade. Vocês conseguem achar alguma correlação entre uma coisa e a outra? Coincidência, né? Vocês estão vendo a coincidência? De um lado, aumenta o número de menores imigrantes, do outro, começa a ter muita legislação para que menores possam trabalhar. O Brasil tem milhões de imigrantes lá fora, né? Nós temos comunidades diaspóricas enormes do Brasil lá fora. E essas comunidades diaspóricas, elas vão alimentando um sonho e elas vivem um pesadelo, em sua esmagadora maioria. A exceção serve para provar a regra. A esmagadora maioria desses migrantes vão ir para viver em guetos, ou de outros migrantes brasileiros, ou de, no máximo, outros migrantes latino-americanos, vão ter dificuldade com a língua, vão ter dificuldade com o emprego, vão viver em subemprego de forma ilegal. Essas pessoas vão ter que trabalhar 2, 3 trabalhos. Elas vão trabalhar jornadas extenuantes de 16, 18 horas de trabalho por dia. Elas vão receber por esses empregos de metade a 1/3 a 3/4 daquilo que um trabalhador local receberia. Como elas são ilegais, elas vão ter que sublocar o apartamento num preço muito acima do mercado. Quando não tem que dividir um apartamento sublocado com diversas pessoas, quando não tem que usar o dinheiro que está ganhando para pagar o seu coiote. A esmagadora maioria dos migrantes brasileiros vão com visto de turista e se escafedem ou simplesmente entram ilegais. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas não têm nenhum tipo de acesso à seguridade social local, nenhum tipo de rede de proteção e muitas vezes vivem em predação constante dos próprios outros brasileiros que estão lá. O camarada na cidadezinha dele do interior de 5 mil pessoas vê um maluco comprando a Hilux, vê um maluco comprando a casa grande na cidade. Esse foi o cara que deu certo. O que ele não sabe é que dos outros 100, alguns morreram na fronteira. Eu sou o cara que avisa pra mãe, tá? Eu sou o cara que liga pra mãe e fala: oi, tudo bom? Sabe seu filho, fulano? Então, tá? Vocês não têm noção do que é isso. Alguns morrem na fronteira, os outros, a esmagadora maioria, trabalhando em diversos subempregos.
tá? Normalmente o cara que vai para lá vai ficar 10, 15 anos, para depois de 10, 15 anos, tá? Ter uma gigantesca poupança de 2 mil, 3 mil dólares e morrer de trabalhar uma vida inteira para tentar ter uma situação minimamente decente. Vamos falar do que deu certo, Petri? Vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? Num país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60. Bela década de 60. Invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto agente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun. Dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos. 3 bombas por pessoa no Laos. 3 bombas por pessoa no território. Tem tanta peça de bomba no Laos que eles têm uma economia de peças de bomba. Eles constroem vilas com partes de bombas no Laos. Tá? De tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. A gente teve 2 golpes importantes. A gente teve o golpe do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende foi assassinado e se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta, usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das ditaduras mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. Aí a gente entra na década de 80, os Estados Unidos se voltam novamente para o centro da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90, a gente tem a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo é importante. A Guerra do Golfo matou gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslávia. Quais todas? Todas têm ingerência dos Estados Unidos. A gente entra no século XXI e temos a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada. Só que isso tudo bem, a gente não fala sobre, a gente fala sobre a Guerra do Afeganistão, que agora durou 2 décadas e acabou deixando um legado de destruição, e do Talibã no território. A gente fala do Obama. O Obama é bonito, né? O Obama é um cara muito simpático. O Obama também começou a Guerra da Síria. A Guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos. E o Obama também legou ao Trump a Guerra do Iêmen. A gente está observando a Guerra do Iêmen até agora, porque a Arábia Saudita, com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, a véia foi de base, comemore, agora estão financiando também essa guerra do Iêmen, que deixou 80% da população em insegurança alimentar, tá? Então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem, porque ele só funciona porque ele é um país genocida.